Olá, queridos. Tudo bem? A paz do nosso querido Elohim. A paz para você, para tua família. Amém? Hoje é 27 de fevereiro de 2023. Amém? 19 horas e 36 minutos. E a água abençoe a vida de vocês. Vocês mesmo sabem que por todos os sinais que está acontecendo hoje no mundo, nós estamos há pouco tempo, a gente pode assim acreditar pelos sinais e por tudo que estamos vendo, nós estamos chegando à conclusão que não há quase nada mais se cumprir para a volta do Senhor Yeshua, tá? Os sinais de sua vinda vai ficar cada vez mais intenso. Algumas coisas que estão relatadas, Mateus 24, Lucas 21, e no próprio Apocalipse, conota que breve o Senhor virá. Há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, João recebeu na ilha de Patmos o Apocalipse, e o primeiro versículo vai dizer que é uma revelação que Elohim deu a Yeshua para mostrar aos seus servos as coisas que em breve iriam acontecer. Por tudo que está acontecendo no mundo, que estamos vendo na sociedade, e tudo a cada dia se intensificando, nós não temos dúvida. Estamos no desenrolar quase da última semana de Daniel. Isso nos faz acreditar que nossa geração verá Yeshua. Mas ao mesmo tempo que a volta de Yeshua traz alegria aos corações, trará alegria àqueles que forem fiéis ao Senhor. Mas aos desobedientes, rebeldes, de dura cerviz, de coração incircunciso, o que lhe cabe a essas pessoas é o lago de fogo, é a banição, é ser extirpados, conforme diz a palavra de Deus. Mashiach fala em Apocalipse 22:15, ficarão de fora, não vão participar, não entrarão nas bodas do Cordeiro. Existe aquele grupo menor, os rabiscos da vindima, que mesmo numa geração corrompida, são os escolhidos do Senhor, que o Senhor levará para si. Mas vemos que muitos estão desperdiçando a vida e as oportunidades que Deus tem dado para tais pessoas. Quando olhamos o meio cristão e vemos as coisas que estão se fazendo em geral, não digo só no meio cristão, em outros meios religiosos que dizem serem seguidores de Cristo, porque você pode dizer que é cristão e o outro dizer que é messiânico e dá na mesma coisa. Você talvez é judeu messiânico, ou é um gentil cristão que se converteu. E Deus não faz acepção de pessoas. Então todos estão no mesmo barco buscando alcançar o real objetivo da nossa fé, que é a vida eterna. Mas a gente percebe que no tempo de hoje, e nada é novo, tudo se repete,
mas em tempos como esse se intensifica as aberrações teológicas, está se intensificando o número de falsos, está aumentando muito a quantidade de falsos profetas. Estamos vivenciando uma época de que pessoas acham que servir a Deus é apenas dizer que é, sem provar que é. Aqueles que acham que servir a Deus é ficar dentro de quatro paredes, numa liturgia, e cada denominação tem a sua. Então a pessoa acha que ele é salvo e que ela é salva por isso. E nós estamos olhando, em breve, nós veremos o sinal do Filho do Homem. E aí nós temos que lembrar, por exemplo, da parábola das virgens prudentes e das insensatas, visto que as virgens estavam esperando as bodas. No casamento judaico da época, a regra do casamento era promessa, desposar e bodas. Uma virgem desposada já era considerada esposa. Faltava a conclusão desta aliança que ocorria nas bodas, então, que é quando esta união vai ser concretizada. Mas observe que havia 10 virgens. Só 5 concluíram as bodas. Então, quando se concluía as bodas? No dia de núpcia. Quando o noivo não avisava e vinha, e a noiva tinha que estar preparada, e a festa começava, e eles iam para o lugar da intimidade. E ali se concluía este casamento, que foi pré-assinado pelo pagamento de um dote. Significa que muitas pessoas que foram desposados, significa que foram pago o dote por essas pessoas, não vão concluir o casamento. Significa que muitas pessoas que levaram o nome de Cristo não vai para a eternidade. Então por que eu fiz essa live aqui? Porque nós estamos numa geração que eu, Cunha e tantos outros, nós precisamos pregar para crente. Nós precisamos pregar para pessoas que estão dentro do templo, achando que são salvos. E esse papel aqui meu, tem que ter coragem para fazer isso. Porque muita gente não tem coragem de pregar nem um evangelho simples, muito mais exortativo e de denúncia que a gente faz aqui. E para mim pouco me importa se as pessoas vão gostar ou não vão. Eu tô aqui para falar. Eu tô aqui para pregar tanto para ímpios que nunca conheceram o evangelho, que tem pessoas que estão conosco que conheceram o evangelho através dessa plataforma, através desse canal. Mas há pessoas que estavam dentro de uma igreja por anos e estavam indo para a condenação. Seria como essas virgens insensatas que não estavam preparadas e com azeite de sobra. Então eu vou ler alguns textos aqui para a nossa breve meditação no que Deus colocou no meu coração para falar para você. Eu vou falar com palavras muito claras, vou ser categórico. Há muitas pessoas condenadas ao inferno dentro das igrejas e dentro das sinagogas messiânicas. Há muitas pessoas que só vão saber que foram condenadas quando morrerem. Porque muitas pessoas acham que são salvas porque fazem parte de algum grupo religioso. E tais pessoas que não leem Bíblia são fortemente enganadas. Porque Oséias 4:6 diz: meu povo perece porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote,
Abandonaste a lei do teu Deus. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, você tem uma grande chance, e é muito provável que você pereça. Porque a palavra diz isso. E não se esqueça que Rocheia quer dizer salvação. Não há salvação sem conhecimento da palavra de Deus. Não há salvação sem conhecer a vontade de Deus. 2 textos para você meditar. Na oração do Pai Nosso, faça a sua vontade assim na terra como no céu. E Mateus 7, 21, nem todo que me disse o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Visto que temos que saber qual é a vontade de Deus e fazer ela. Não é só saber. Tem muitas pessoas procurando conhecimento, mas não quer praticar. Tem muitas pessoas que querem conhecer tudo. Talmud, Zorra, Tânia, Midrash, Pardes, tantas outras coisas. Hermenêutica, homilética, exegese. Quer conhecer a arte de pregar, quer conhecer pontos, contextos. Querem se tornar historiadores, mas na hora de praticar não pratica nada. Não vai adiantar nada. Você pode ter um monte de diploma na tua parede aí e você pode se achar o tal. PhD. Você pode ser uma pessoa condenada ao inferno com uma Bíblia debaixo do braço, só que ninguém tem coragem de falar. Eu tenho. Uma coisa que Deus me deu é coragem, intrepidez para falar. Tem muita gente indo para o inferno dentro da igreja, dentro da religião e com uma Bíblia debaixo do braço. Eu vou repetir para ver se você entendeu. Tem muita gente indo para o inferno dentro da religião. Vou repetir, porque eu tenho todo o tempo do mundo aqui para falar para você. Tem muita gente indo para o inferno frequentando culto. Tem muita gente indo para o inferno que tem carteirinha. Tem muita gente indo para o inferno que não falta uma missa. Tá ok? Mas por quê? Não é eu que estou julgando você. É a palavra de Deus. Porque é por isso que ela é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Davi meditava na lei de Deus, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Você conhece a Deus sem conhecer a sua palavra? Como que você sabe como servir a Ele? Um povo sem conhecimento de Deus é um povo cego. Então Yeshua pregou para crente. E eu, nesses anos que eu tenho pregado, também. Muitas pessoas que estão conosco na Teshuvá com Yeshua, que é um título que Deus me concedeu ao sair do judaísmo, porque eu fui da Assembleia de Deus desde criança. Deus me mostrou o perigo também que há no judaísmo quando eu pertenci ao judaísmo messiânico no ano de 2014. E eu vi dogmas de todos os lados e de vários ângulos. Então o Senhor me deu a Teshuvá com Yeshua, que é baseado na conversão sem os dogmas, sem a influência do paganismo e das idolatrias e dos enxertos da religião. Então eu não defendo religião nenhuma, apesar de ser judeu, e ser judeu é uma raça, não é um credo. Então fazendo disso um credo, ser judeu é ser parte de um povo, tá? E eu sigo a religião de Yeshua, se é que existe alguma. Porque o que Deus quer para a minha vida, eu não posso chamar isso de religião, porque religião é uma palavra que vem com os padres, religar com latim. A Bíblia me fala avodar. E avodar é serviço. Palavra igreja, palavra religião, isso é conotação grego-romana. A conotação bíblica, kahal, é um grupo de pessoas e todas as palavras hebraicas têm um sentido diferente. Por exemplo, emuná é firmeza, quando você está firme em servir a Deus. Graça é um favor que Deus te concede. Um favor. Você, então, tem as expressões hebraicas trazendo para a sua vida a realidade. Então, as expressões gregas e romanas acabam atrapalhando o conhecimento daqueles que querem servir a Deus de verdade. Então nós vemos Yeshua ensinando o caminho. Para quem?
Vamos ler? Vamos lá. João, primeiro eu vou começar aqui com João Batista, Mateus 3, verso 2. Vou ler do 1. Naqueles dias apareceu Ioanã, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo muitos fariseus e dos saduceus, as duas principais seitas ou denominações religiosas da época, que viam a imersão, dizia-lhes, João falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Detalhe principal que todos os judeus estavam indo ali, várias pessoas, ao batismo de Ioanã, inclusive os fariseus e os saduceus. Os fariseus, para quem não sabe, era uma das seitas. Seita por quê? Porque seita é um partido que surge de uma religião que predomina. Então o judaísmo seria uma religião. Então tem o judaísmo dos fariseus, o judaísmo dos saduceus, o judaísmo dos zelotes, o judaísmo dos herodianos e o judaísmo dos essênios e por aí vai. Não havia algo era algo fragmentado. Então não havia denominações como tem Batista, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, entende? Então naquela época de Yeshua havia vários tipos de denominações, tá? Uma dizia que era certo, os fariseus diziam que era certo, os saduceus diziam que era certo, os essênios diziam que é certo. Yeshua diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a verdadeira religião é um homem. É um homem, Yeshua HaMashiach. Pedro disse: para que iremos se só tu tem as palavras da vida eterna? Abre um parênteses aqui. Daqueles que gostam muito dos rabinos e se esquecem de Yeshua, esses tais messiânicos que falam tanto que são messiânicos, mas você não ouve ele falar Yeshua dentro da sinagoga, a não ser na oração do início e do fim, do Yeshua HaMashiach, porque o resto da mensagem não se fala de Yeshua, não fala de sua missão, não fala da volta dele, só se fica falando rabino, 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 e não fala o Rav, o rabino. Infelizmente, essas pessoas gostam de filosofias e fábulas judaicas e gostam de aparecer, não do evangelho. O evangelho centraliza uma questão. O homem precisa de Yeshua para se chegar a Hakadosh Baruch Hu. Ponto final. Só que os messiânicos só querem a Torá e se esquecem de Yeshua. Não vou generalizar, mas você está dentro de uma sinagoga messiânica, você ouve de tudo, menos o que Yeshua falava. Ouve-se midrash, ouve-se histórias, ouve de tudo. Havidalá, Shabat, canta pra Torá, canta dali, canta de lá, Yeshua quase não aparece. Eu estive lá dentro. Tá ok? Eu estive no judaísmo. Eu sei o que eu tô falando. Faz de tudo, menos de Yeshua. Mas que Messias é esse que vocês seguem se ele só serve para a parte litúrgica? Só Bishem Yeshua HaMashiach, Bishem Yeshua HaMashiach, só na hora da oração, tá? E aqui os fariseus vão até o João Batista para ser batizado. João vendo que eles eram hipócritas e que na verdade eles queriam fugir da ira, eles não queriam se converter. E João está falando de um grupo de pessoas que são religiosas, que querem o batismo para fugir da ira de Deus, mas não querem se converter. Eles acham que o rito de descer nas águas vai salvar eles, sem eles pararem de pecar. E João estava vendo que tinha gente canalha ali. Tanto que João disse, raça de víbora. Ele está vendo ali gente que não vale nada. Não estou falando do povo, estou falando de indivíduos que João diz raça de víboras. Não está generalizando a seita farisaica, porque tem Nicodemo, José de Arimateia. Nós estamos falando daquele grupo específico
de pessoas que estavam indo ali, mas não queriam mudar de vida. João chamou raça de víboras, dizendo que eles eram o quê? Filhos de cobra, filhotes de cobra, falsos, traidores, fingidos. Tanto que Yeshua várias vezes chama eles de fingidos. Eles não queriam mudar de vida, eles queriam escapar do fogo, mas tipo, um passe de mágica. Assim muitas pessoas acham que ir para a igreja vai salvá-las do inferno. As pessoas acham que o rito do batismo vai salvá-las do inferno. Deixa eu te falar uma verdade que você precisa ouvir na tua cara. Se você não parar de pecar, o inferno está te esperando. O batismo sem mudança de vida é só um banho, nada mais. Quem é adúltero, para de adulterar. Quem é mentiroso, para de mentir. Quem é fornicário, para de fornicar. Quem é idólatra, para de idolatrar. Creia só num Deus. Por isso que precisa desenvolver a salvação, que o temor e tremor, Paulo fala em Filipenses 2. Por isso é preciso a pessoa colocar em prática a palavra de Deus. E Yeshua lá por volta de Lucas 6 diz assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, Mateus 7, 21. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então os fariseus e os saduceus estavam ouvindo para o batismo, mas não queriam mudar de vida. Aí João disse: filhotes de cobra. Então, é preciso entender que João está pregando para crente. Você não entendeu? João está pregando para crente. O crente da época dele. Hoje tem o crente dessa época. E aí? Máximo isso, né? Eles iam para a sinagoga. Vamos lá, fariseus. Sabe o que eles são? Aqueles que conservaram a tradição oral. Os escribas eram fariseus. Eles que copiavam a Bíblia. Eles que traduziam a Bíblia. Eles que comandavam a questão de preservar a tradição oral do povo, a história do povo. Nós estamos falando de responsáveis do povo, líderes do povo. Por isso que Yeshua fala em Mateus 23, guias cegos. E aí nós estamos vendo agora João dizendo para eles: parem de pecar. Eu estou falando de alguém que está lá dentro da sinagoga ensinando, ou no templo ensinando. Isso é muito sério. Eu estou falando, os fariseus eu poderia dizer que são os tradutores da Bíblia. Hoje os tradutores da Bíblia, os PhD em Bíblia, os especialistas em Bíblia, são os fariseus. Daquela época é como se fosse hoje, para você ter noção do que eu estou falando. Naquela época os PhD eram eles. Eles eram os caras, vamos dizer assim, os caras que davam cursos teológicos, exegese, homilética, hermenêutica, vinham deles. Eles eram os caras que ensinavam a Bíblia para o povo. Quando Yeshua entrou na sinagoga e pregou, o povo disse: ele não ensina como os fariseus, mas sim como tendo autoridade. A mensagem de Yeshua tinha vida. Diferente dos fariseus que aprendiam letras e ensinavam letras, e quem aprendia letras só tem capacidade de passar para frente letras. Por isso que eu aprendi com a Ruach HaKodesh, que me disse que eu tinha que ler e me ensina o que eu tenho que falar. Eu tenho conhecimento, mas não é um conhecimento apenas adquirido de uma outra pessoa. É um conhecimento que Deus me deu. É uma mensagem com vida. Não é uma mensagem que qualquer um pode pegar a Bíblia e ler. Até um pagão pode fazer isso. Até um idólatra pode fazer isso. Tá? Os filhos de Cefas eles tentaram expulsar um demônio e fugiram nu. Porque eles não tinham autoridade. Eles não andavam com Deus. Vê a diferença? Então o que eu quero falar é o seguinte. João está pregando para pessoas que eram responsáveis pela sinagoga, pela igreja daquela época. Sinagoga é um templo, como uma igreja evangélica hoje é um templo. Kahal, sinagoga, são sinônimos. No sentido de que uma Beit Knesset, Beit Knesset é o mesmo que uma igreja evangélica. Beit é casa, Knesset, casa da reunião. Vai para o grego como sinagoga. Sinagoga quer dizer reunião. Então, eclésia, sinagoga, da mesma coisa.
Mas, falando de templo, sinagoga no sentido de igreja. Para nós que estudamos a palavra, carral é um grupo de pessoas. Mas transferindo para a ideia contemporânea de que igreja é um templo, se for seguir essa realidade, é a mesma coisa que os fariseus tinham um templo. A gente sabe hoje que onde tem 2 ou 3 pessoas, ali eu estarei, é uma carral. Só que na visão dos crentes, a igreja é aquele lugar que ele frequenta. Então os fariseus também tinham uma igreja, entende? Então, o que muda? Se Yeshua entra lá, expulsa demônio dentro da sinagoga, Yeshua chama os líderes dessas sinagogas, os líderes religiosos, de sepulcros caiados. Você sabe o que é o sepulcro caiado? É uma sepultura pintada por fora. Yeshua fala, podre por dentro. Yeshua está falando que muitas daquelas lideranças religiosas daquela época era habitação de Shedim. Por isso que o discurso dele é tão duro que logo depois ele é morto. E depois chama a liderança de guias cegos. Então você observa que João está pregando para esse grupo, que eram os líderes religiosos daquela época. É como se eu entrasse hoje numa Assembleia de Deus, numa Batista, e dissesse para o pastor, se converta, você está em pecado. É a mesma coisa, entende? Porque ter uma igreja ou ter um lugar para se reunir não é sinônimo de conversão. Conversão é o que você está vivendo na presença de Deus. Então pode ter certeza que muitas igrejas eu precisaria ir, ou qualquer outro servo de Deus, para denunciar os pecados daquela igreja. Porque tem igrejas que estão permitindo o pecado adentrar. E Deus vai enviar os seus servos para denunciar e dizer, vocês estão em pecado mesmo que vocês cantam bonito, têm bons instrumentos, têm um salão muito grande, mas vocês estão vivendo em pecado, transgredindo a palavra de Deus. Então Yeshua pregou para crente, nós também estamos pregando para um monte de crente por aí, que se acha salvo, mas se olhar pela Bíblia e a Bíblia é a bússola, ele vai ver que ele está enrascado. Se ele começa a ver a vida dele a partir da perspectiva bíblica e não da religiosa, ele vê que ele está em maus lençóis. Ele vai ver que ele está arruinado e ele tem que correr contra o tempo para consertar todas essas bobagens que ele está vivendo. Porque senão não tem salvação. E aí que entram os falsos profetas, induzindo as pessoas a acreditarem que são salvas por uma ideologia, não pelo que está escrito. Porque a salvação, ela é adquirida a partir da perspectiva bíblica, não do intelecto do indivíduo, não o que o fulano acha. Ah, mas aquele homem, aquele pastor, ele me disse que eu estou salva, que é só eu frequentar a igreja. Ele te disse, a Bíblia não te fala isso. A Bíblia fala quem é salvo e quem não é. A Bíblia fala quem vai morar com Deus e quem não vai. Por exemplo, Yeshua fala do joio e do trigo. O joio é idêntico na imagem do trigo. Só que quando você olha o trigo tem fruto. O joio não tem. Na aparência eles são idênticos. Mas quando se observa de mais perto, você olhando, você percebe que o joio não tem fruto algum. Isso significa então que Yeshua disse nessa parábola que o joio vai ser queimado porque só tem palha. Mas o trigo que contém um fruto será levado para o celeiro. Então fica evidente que quem não tem fruto digno de arrependimento vai para o inferno. Você sendo judeu, grego, troiano, você pode ser batista, assembleano, você pode ser de qualquer igreja evangélica. Se você não tem frutos, e aqui vem a questão, que frutos são esses? Um jovem rico chegou para Yeshua e disse, mestre, bom, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Um jovem rico. E Yeshua disse para ele, se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Yeshua diz, se a vossa justiça não exceder muito dos escribas e fariseus, de forma alguma entrarei no reino dos céus. 1 João capítulo 3 diz que aquele que vive pecando habitualmente é do diabo, porque Yeshua entra na nossa vida, coloca-nos uma semente, e esta semente faz frutificar, e a gente não consegue ser o que era, porque Deus vai trabalhando na nossa vida, e nós nos tornamos nova criatura. Tem muita gente com o pé no inferno. Eu preciso falar isso, para isso eu fui chamado.
Tem muita gente dentro da igreja hoje que está com o pé no inferno. Se morrer agora, desce direto. Cultuando, batizado, dizimando, mas está em pecado. Tem muita gente em adultério dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja praticando idolatria. No domingo, à tarde, está servindo Flamengo, Vasco, Corinthians, e às 7 da noite está indo para o culto. Tem aqueles que deixam de ir para o culto para servir o ídolo. Se você torce para algum time, você é idólatra. E o idólatra não herda o reino de Deus. Pode ter o pastor falar que vai, que eu sou muito santarrão, ou que eu estou tentando te colocar num caminho muito estreito, ou porque eu sou exigente demais, ou porque eu sou rígido. Eu quero dizer para você que torce para time, você é um idólatra. Eu vou repetir, você é um idólatra. E Gálatas 5,19, 1 Coríntios 6,9, Apocalipse 22,15 diz que você que é idólatra não herda o reino de Deus. E se você quiser ser salvo, você vai ter que deixar o seu ídolo e seu pecado de estimação. Alguém precisa dizer que está cheio de gente condenada dentro de templos. Se vocês não se arrependerem, vocês não verão a luz. Vocês verão as trevas. Palavras do nosso Senhor, o Mashiach, Yeshua. Veja, Yeshua pregou, João pregou, Pedro pregou. Olha outro texto que eu quero ler. Mais à frente, no capítulo 4 de Mateus, verso 17. Desde então começou a Yeshua a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Yeshua andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, aos quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Yeshua começa a pregar o arrependimento. Atos 17, vou ler aqui, primeiro aqui o capítulo 2, 38 de Atos. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos pecados e recebereis o dom da Ruach HaKodesh. O texto diz que ali havia judeus de todos os lugares. E Pedro disse: arrependei-vos. Até esse momento, Pedro, Yeshua, João estavam pregando para crente. Aí agora Paulo prega aos gentios, que nada tinha a ver com o judaísmo, nem com a Torá. Estavam lá vivendo o paganismo. Olha o que ele diz. Verso 30 do capítulo 17 de Atos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, os tempos que vocês não sabiam, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Por que ele diz isso? Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, testificando, ressuscitando dentre os mortos. E aqui Paulo está pregando para Goi e falando para eles: o tempo de ignorância acabou. Nós vemos a mensagem para 2 grupos: pagãos e judeus. Tanto que Paulo diz: Pedro vai pregar a circuncisão e eu a incircuncisão. Então nós temos aqui uma mensagem para o crente e o descrente. E os 2 grupos vão ouvir a mesma mensagem: arrependa-se. E aqui você para pensar o seguinte: ora, o religioso tem que se arrepender e o descrente que nunca conheceu nada também tem que se arrepender? Isso caracteriza que o religioso, muitas das vezes, está muito longe de Deus, porque não faz o que Deus quer, faz apenas uma mera liturgia. Está cheio de gente condenada ao inferno com a Bíblia debaixo do braço. Mas por que, Felipe? Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Não adianta você ser religioso e não fazer a vontade de Deus.
Se você é idólatra, o que é um idólatra? Alguém que tem devoção para um outro ser, não ser Deus. Se você é devoto de Maria, você é idólatra. Pela Bíblia, não é eu que estou falando. Se você acredita que Deus precisa de uma ajudinha tua, você é idólatra, filho. Por quê? Só há um mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach. Você quer dizer que Maria, que morreu e não ressuscitou, está intercedendo por pessoas? Só porque ela é mãe do Cristo? Se ela também precisa do Cristo para ser salva? Isso é idolatria. Só a Deus honrarás. Só a Deus cultuarás. Só a Deus homenagearás. Shahar, homenagem, devoção, seu culto. Só a eles prestará serviço. Yeshua falando com Satanás na tentação. Só a Yahweh, devoção, amor, dedicação e serviço. Só Yahweh. Yeshua nunca disse que o serviço é dele ou para ele. O serviço que eu faço é do Pai. Yeshua ensinou a orar ao Pai. Yeshua disse, eu vou para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Deus me deu uma missão para eu cumprir. Meu Pai me deu uma missão para eu cumprir. O serviço é a Hakadosh Baruch Hu. Que o próprio Messias disse que veio cumprir a vontade de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno. O próprio Cristo está servindo a Yahweh. E aqui você observa que precisamos ficar no que o Cristo disse, porque Cristo é o que tem as palavras da vida eterna. Deus fala através dele. Você encontra isso no livro de Hebreus, capítulo 1. Deus fala através do Filho, porque o Filho tem a plenitude do Espírito. E Deus é o Espírito, João 4. Deus fala pela boca do Cristo, do Mashiach. O serviço é a Hakadosh Baruch Hu. Então nós vemos pessoas da idolatria indo para o inferno, com a Bíblia debaixo do braço. Então nós vemos por esse texto, tem que se pregar aos gentios que não conhecem nada, mas temos que pregar para crente, que acha que sabe alguma coisa. Tá cheio de crente condenado ao inferno aí, se não se arrepender, vai para o inferno. Talvez o parente teu, um irmão teu, ou talvez você que está me assistindo aqui, se acha salvo e talvez você não é. Você foi iludido pelo conto do vigário. Entende? Tapeado, com palavras bonitinhas. Hoje você vê, eu vejo certas coisas aí na internet, eu fico abismado. O povo não ensina a Bíblia, o povo não aprende Bíblia. Eles fazem um culto para ficar rodando. Irmãos, em 2010 eu fui numa vigília. Tinha um rapaz lá que ele não prestou atenção em nada. Ele usava o vestido verde. E ele ficou o culto inteiro. 2 horas de mensagem do pregador. Rodando. Que mistério é esse que eu não sei? Cadê o culto racional? O cara vai pra dentro da igreja ficar rodando e vem dizer que eu estava em sintonia com Deus. Coisa nenhuma, você tá na carne. Senta para ouvir a palavra, para você praticar. Tem muita gente sendo... Isso é só entretenimento. Eu digo para você, é melhor você ir pro cinema, rapaz. Você vai pro culto, você não ouve a palavra. Você não ouve para poder germinar a semente, como diz a parábola do semeador. Quando a semente cai na beira do caminho, a pessoa não entende, o diabo vem e rouba a palavra que foi pregado. Só frutifica quando cai em terra boa. O cara tá dentro do culto gritando e não aprende nada. Ou rodando. Passa 2 horas e meia, o cara... O que foi pregado? Eu não sei. Então você não prestou atenção. Igual eu falo para irmãos aqui. Vocês vêm aqui, deu uma boa noite no chat? Beleza. Espera a live eu terminar, abrir para você perguntar e... Fica a gente aqui, ó, debatendo aqui, conversando. Boa noite, como é que você tá? Você quer conversar? Você quer ir para um bate-papo para ouvir a palavra? Você quer perguntar se fulano tá bem? Eu tô pregando aqui para quem? Para as estrelas. Preste atenção na palavra. É ela que vai fazer você crescer. É a palavra de Deus. Mas você não presta atenção, você fica no celular aí, ó, piriri, parará, pururu. Aí eu te pergunto o que eu preguei. Tá
tá entretido conversando com outra pessoa. Tá carente, filho. Pede contato, fala no privado. O que está acontecendo? Vamos prestar atenção na palavra de Deus. Para ela brotar dentro de você. E o que é? Ouvir, entender e praticar. Isso é terra boa. Por isso que o indivíduo que quer Deus, ele come Bíblia. O que Deus quer de mim? Ele quer que eu ajude o próximo. Entendi o que eu tenho que fazer, então eu farei. Olha o mistério. Eu tenho que ajudar uma viúva, um órfão, um estrangeiro. Aprendi, vou fazer. Praticando boa terra. Isso é boa terra. Honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É você cuidar, é você ajudar, é você, nas necessidades do seu pai que já está idoso, você assisti-lo. Aprendi, vou praticar. Terra boa. Sabe, é você ser fiel, casar direitinho, não viver fornicando. Terra boa. É você andar conforme crente, não conforme ímpio. Tá cheio de pessoas andando como ímpio. Não sabe se vestir, mostra o corpo, lascívia. É você aprender como que se tem que se vestir. A roupa que eu durmo, eu levanto e vou na rua. Você faz o mesmo? Eu durmo assim. De manhã eu levanto, boto o tênis, se eu estiver aqui na rua, eu vou com a mesma roupa, Tem que saber se vestir. Tem que saber comer. Não posso comer porco, porque é algo impuro. Não posso comer carnes impuras. Eu paro de comer carne impura. Fruto. Estou dando fruto. A palavra entrou. Estou frutificando. Agora, se você não presta atenção na palavra, filho, como que você vai praticar a palavra? Por isso que eu tenho que dizer para a senhora, não pinte seus olhos. Quem pintava os olhos era lá no Egito, em homenagem ao gato, que era uma divindade pagã. É uma divindade pagã. Não pinta os lábios. Seus lábios não foram criados para a senhora pintar. Seus cabelos é para ficar branco, porque é um sinal de Deus na tua vida. O seu corpo é para ser guardado para o esposo e não pode haver lascívia. Quando você aprende isso, você faz isso, está frutificando. Então nós temos que pregar para crente, homem, deixa a barba crescer. Você está raspando, você parece ser romano. Você pode dizer assim, eu estou raspando porque eu sou obrigado, porque o serviço me obriga. Eu vou entender que primeiro vem a vida e depois o mandamento. Agora, você que pode deixar crescer e não deixa por causa da vaidade, você está descumprindo 2 mandamentos. Não usar ornamento de mulher e danificando a ponta da barba. Yeshua falou que quem cumpre os maiores e os menores mandamentos e ensina é considerado gadol no reino dos céus. Ou você acha que os menores mandamentos não têm importância? Deus deu barba no homem para quê? Para ele meter a navalha? Deus desenhou seu corpo para quê? Te colocou pelo na cara para quê, varão? Para você meter a navalha? Olha a própria natureza te ensinando, rapaz. Olha Deus te ensinando, a própria natureza está quase falando para você. Acorda, rapaz. Você está imitando os gregos e romanos e os egípcios. Preciso antes desse aqui. Precisa. Eu não me acho bonito. Eu não faço as coisas porque me acho bonito. Eu faço porque tem que ser feito. Eu não faço as coisas porque eu tenho que gostar. Eu tenho que fazer porque está escrito que tem que ser feito. Obedecer é isso. Você gosta de um toicinho. Você gosta de um bacon, mas eu não vou comer porque é mandamento. É isso. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que tem que ser feito. Quando você vai entender isso? Viu? Tem muito crente enrolado aí, ó. Tem muita gente aí que o livro dele vai levar tempo para ler, hein? Sabia que cada um de nós tem livros? A nossa vida, a nossa conduta. Existe o livro da natureza. Como se tratou a tua natureza humana. Teu corpo. Você fez modificações. Como que você usou ele. Seu corpo não é seu, não. Não. Deus fala em Ezequiel, todas as almas são minhas. Alma é nefesh, tua pessoa. Você não se pertence. Você nem dono de você é. É que um homem é arrogante. Quem é dono de você? Deus, o Eterno, o Criador. Ele é teu dono. Entenda isso. Teu corpo não é teu, não. Por isso você vai dar conta. Por isso Deus vai exigir. Tá? Paulo diz dentro dele, vivemos, existimos e nos movemos. Dentro de Deus. Vivemos, existimos e nos movemos. Significa, varões,
e varoas, que o nosso corpo tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Porque se você não fizer, Deus vai prestar conta do que tu está fazendo com o teu corpo. Por isso que não pode se tatuar. Não. O corpo não é seu. E o Eterno diz para não marcar o corpo. Não marque seu corpo. Você não é dono dele. Tá ok? E não se ache aquilo que você não é. Você não é dono do seu corpo. Você não é dono do seu corpo. Você tem que cuidar dele. Porque Deus te deu ele. Você está numa terra que pertence ao Eterno. O Eterno diz na palavra: ao homem será dada a terra por possessão, porque a terra é minha. Nunca leu isso na Torá? Possessão, direito de posse. Você, na verdade, não é dono de nada, nem eu. Nós só temos posse enquanto vivemos. A terra é de Deus. Para de se achar o que você não é. Nem eu, nem você aqui é nada. Deus é tudo. A terra é dele. Entendeu ou não? A terra é dele. E tudo é dele. Nosso corpo é dele. Nossa vida é dele. O problema é que algumas pessoas só vão saber disso quando morrerem. E o diabo vir buscar as almas. Porque não pense que todas as pessoas que estão morrendo estão sendo salvas. Porque Yeshua falou que a maioria não vai ser salva. E eu quero ver o bispo, o papa, o anjo que vai descer aqui vai mudar isso. A maioria vai pro Guernom. Por isso eu estou aqui para falar para você, porque eu amo sua vida. Eu amo sua vida. Se eu não amasse você, nem não amasse o Eterno, não estava aqui não. Deus ama a tua vida. Por isso ele está te alertando. Agora, você tem uma vida só para decidir o que você quer dela. Cuidado, porque muita gente vai tentar e não vai conseguir. Sabe quando os homens perceberam que a casa caiu? Vou contar 2 relatos. Noé entrou na arca, Deus selou, pá, chuva caiu. Mas não caiu fraquinha, não. Quando Noé entrou na arca, 7 dias depois, e eu acredito que isso tudo começou na madrugada. Começou a armar as nuvens. Quando caiu água, só caiu tromba d'água. Não dava nem para correr. Só com a água caindo as pessoas já morriam. Depois que Noé entrou na arca, já era. Tem muita gente que vai ser pego de surpresa. Yeshua falou que ele virá como ladrão. Não para os santos. Os santos estão aguardando. Mas para aqueles que estão aí no mundo brincando, sendo entretidos, vão ser pego como um ladrão. Ladrão não avisa a hora que vem. Yeshua quer dizer o seguinte, para alguns, na verdade, para a maioria, eles só vão ver na hora que eu aparecer. E bater na porta. Pac, pac, pac. Os crentes, servos fiéis de Deus, que são leais à palavra de Deus, esses não serão enganados e perceberão os tempos e os sinais de Deus. Tem um monte de gente aí, ó, cego, que não vai perceber. Vai ficar muita gente no arrebatamento. Vai ficar muita gente no arrebatamento por causa de roupa, por causa de opções, por causa de escolhas, porque são soberbos e orgulhosos e de dura cerviz, incircuncisos de coração, rebeldes a Deus. Porque Deus levanta pessoas para pregar a palavra, a gente fala 1, 2, 3, 4, a pessoa continua na mesmice. E eu não tenho esse negócio de palavra bonita, não. Eu tiver que chegar para alguém e falar assim, vai te converter, vai tomar posição na tua vida, eu falo com irmãos aí no particular. Eu não tenho tempo aqui, não, de ficar de lero-lero, não. Eu tô aqui para falar a verdade. Se você não quer a verdade, você tá no lugar errado. Eu tô aqui para falar do que tem que ser dito. Conversão, ou vai perecer. Ou se converte, ou vai perecer. Você precisa ouvir a verdade. Se você não quiser ouvir a verdade, ou você vai ranger os dentes, ou você vai sair daqui. Porque eu vou falar o que você tem que ouvir. Sua alma corre perigo. E só você pode fazer alguma coisa. O que eu posso fazer, eu já estou fazendo há esses anos todinho. Ensinando
pregando, insistindo e falando a mesma coisa todos os dias. Se as pessoas não querem, eu não posso agarrar elas, pegar a força e fazer por elas. Eu não tenho a missão de convencer ninguém. Minha missão é pregar a palavra e denunciar os pecados. Então eu estou aqui para falar para a senhora que não pode pintar, tem que usar roupa decente, tem que tampar a nudez, não pode ser apertada. Varão, você não pode ter timinho de futebol, não. Tu é crente, rapaz. Toma tenência na tua vida. Andando sem camisa na rua. Que crente que é você? Que exemplo que você é, rapaz? Vai ser crente. Seja homem de uma só mulher. Mulher, case só uma vez. Adúlteros, largue o adultério. Eu tô aqui pra falar isso. Eu tô aqui pra falar que você tem que comer kosher. Não pode comer porco. Você não pode comemorar Natal, nem Dia das Mães, nem Dia dos Namorados, isso é tudo pagão. Você não pode comemorar Páscoa de chocolate. Você tem que se afastar do mundo. Você tem que se santificar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí tu quer ser santarrão? Quero ser sim, daí. Se você não quer ser, o problema é seu. Aqui nós estamos no tudo ou nada. Ou subimos ou descemos. E aí? Porque não tem neutralidade. Não tem meio termo. Ou você sobe ou você desce. E se você acha que o céu é fácil de entrar lá, eu lamento te dizer, você deve estar lendo outra Bíblia, que não é a minha. Se você acha que entrar no céu é fácil, você nunca leu os evangelhos. Ah, você é soberbo, então eu sou. Então eu sou soberbo. Entenda como que eu sou soberbo. O soberbo aqui vai te falar então. Você nunca leu a Bíblia. Se você acha que é salvo entrar no reino de Deus, você nunca leu a Bíblia. Eu vou repetir para ver se você entende. Se você acha que ser salvo é fácil, você nunca leu a Bíblia. Eu não sei se é por preguiça ou por engano, mas você nunca leu a Bíblia. Não tem uma, não? Não tem uma Bíblia para você ler? Para você ver que apertado é o caminho que conduz à vida e poucos vão encontrar? Será? O reino dos céus é tomado à força? Quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus? A Bíblia nos ensina a ser diferente. Se vocês não forem como uma criança, de forma alguma sereis salvos. Se a vossa justiça não exceder os escribas e fariseus, de forma alguma entrarei no reino dos céus. Está escrito nas palavras do Mashiach: passa os céus, passa a terra. Minhas palavras não hão de passar. O Cordeiro de Deus é que disse essas palavras. Mashiach, ele disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porfiai para entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida e poucos encontram a porta e o caminho. Ninguém vai entrar nos céus com um balaio cheio não, irmão. Tira da tua vida, desenvolve a palavra de Deus. Senão você está perdendo seu tempo na religião. Todas as pessoas que eu... Porque eu sou assim, eu mando real. Tem gente que faz mimimi. Você tá acabando com minha vida. Tem gente que me manda mensagem. Um dia eu tava exortando um desses judeus messiânicos que gosta de andar fantasiado, mas não gosta de conversão. Gosta de andar fantasiado. Eu falo na cara, eu não mando recado. Eu sou menino de recado, não. Mas eu falo com a pessoa. Ô fulano, você tá errado, vai se converter, rapaz. Você tá acabando com a minha fé. Tá destruindo a minha vida. Não tô destruindo não, rapaz. Eu tô falando que você precisa ouvir. Você não é crente não, rapaz. Você acha que botar um talite, se fantasiar, você é salvo? Vai se arrepender, vai pedir perdão às pessoas? Vai andar no caminho, rapaz? Ele faz um monte de mimimi aí, chora, 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 chora. Ainda me afronta, ainda mandando mensagem. Pode mandar mensagem quanto quiser. Vou continuar falando aqui o que eu tenho que dizer. Vai te converter. Vai buscar o reino de Deus. Vai santificar a sua vida. Vai ser crente, rapaz. Mas de verdade, eu ouço relatos de pessoas que guardam Shabat, chega em casa e bate na mulher. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Mandar esse cara criar vergonha na cara dele. Vai criar vergonha na tua cara, rapaz. Como é que você bate na tua mulher? Os relatos que eu recebo aqui é que os caras são crentes na sinagoga. Eu recebo mensagens de todos os lugares, irmãos. Do Brasil, fora do Brasil. E eu recebo cada coisa. O que eu digo para essas pessoas? Vai criar vergonha na cara.
Como é que você diz que serve a Deus batendo na mulher? Mulher que bate no marido? Vocês não são crentes, vão ser crentes, rapaz. Vão pedir perdão a Deus, vão dar testemunho, vão viver a vida que Deus está determinando na sua palavra. Irmão, é tudo ou nada aqui. Irmão, nós só temos uma vida para lutar pela coroa. Nós não temos duas vidas, não existe reencarnação. Isso é coisa de religião. Você só tem essa vida para lutar pelos seus objetivos reais. E não há outro objetivo a não ser a vida eterna. Não há. Fidelidade. A palavra fé, emun, traduzido também por fidelidade. É aquela pessoa que não abandona o caminho por nada, não tem luta, não tem adversidade, não tem perseguição. O cara tá firme, isso é ter fé. Na pobreza, na dificuldade, no desemprego, tô com Deus, eu prego com dor, já preguei com Covid, já preguei com dor de garganta, com dor no corpo, enfermo, nunca baixei guarda, nunca deixei de pregar, já preguei enfermos várias vezes, com dor no corpo, cansado, e aí? Sou um soldado, irmãos, não sou um frouxo, não. Tô aqui para fazer o que Deus está mandando. Eu falei que eu sou para o morto, eu só vou parar morto. Eu sei para onde eu tô indo, pelo que eu estou lutando. Se você não entendeu ainda, é contigo. Eu sei pelo que eu luto. Tento me atacar de todos os jeitos, palavras, atitudes, recado. Fora nação espiritual, os combates espirituais, Satanás aparecendo para mim. Ele aparece para me ameaçar. O diabo já apareceu 2 vezes me ameaçando. Nunca parei, já morri aqui dentro de casa. E Deus me ressuscitou. Acredite se você quiser, não preciso provar nada para ninguém não. Mas eu tô firme no que Deus mandou pregar. Deus falou um dia para mim, fale do pecado. Eu nunca baixei cabeça para líder profano, para gente que queria usar o evangelho. Fui praticamente expulso de uma dessas igrejas aí, porque preguei a verdade, porque ensinei a verdade, e até hoje nunca me vendi. Já tentaram me bater na rua, Deus me livrou e já tinha avisado antes, porque eu prego contra o divórcio, quando eu prego contra o pecado, porque eu falo a verdade, nunca fui um frouxo. Porque eu defendo uma palavra que não é minha, eu defendo a palavra do Altíssimo. Você, se quiser ser salvo, coloca a tua vida no altar. Para de acreditar em mentira de homens com a mente defraudada, com a mente toda quebrada, toda destruída. Homens que não amam a Deus, que não amam o Senhor. Homens que não se dedicam de fato à palavra de Deus, que não pregam a verdade. Almas estão perecendo e eles têm um microfone na mão. Irmão, meu canal só tem 17 mil inscritos, 400 visualizações por vídeo. Mesmo assim eu alcancei. Uma alma salva vale mais do que tudo. Tem gente que prega para multidão, só fala de dinheiro. O que eu acho dessa pessoa? Eu não acho. A Bíblia diz que esse é falso profeta. Esse o fogo está esperando ele. A verdade, Yeshua mandou fazer discípulo e disse assim, ensinai tudo que eu vos ensinei. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Yeshua nos ensinou a fazer discipulado. Yeshua nos ensinou a ensinar pessoas, tirar pessoas da ignorância, pessoas que estão indo para o inferno, para elas praticarem a palavra de Deus. Isso é evangelho. Evangelho é trancar pessoas dentro de 4 paredes, fazer um clube e as pessoas se sentirem felizes. Eu não estou aqui para te fazer feliz, eu estou aqui para fazer você chorar. Porque o evangelho faz o homem ter consciência do perigo que corre a sua alma. E isso não te faz rir, isso faz você meditar, isso faz você temer. Essa é a realidade. Todos os dias pregando, ensinando para as pessoas, busquem a Deus, larguem o pecado. Vira as costas para o mundo, se separem, viva uma vida que agrade a Deus. Viva uma vida, escape por tua vida. Olha quantas mensagens de exortação, de conserto, todos os dias tenho falado. São quase 14 anos falando da palavra. 14 anos falando a mesma palavra. Arrependei-vos, arrependei-vos.
E muitos resistem ainda à vontade de Deus, porque não amam a Deus, amam o mundo. Mas o amor do Pai não está nisso. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que nós somos separados de peregrinos, disse Pedro. Nós não temos cidade fixa, nós somos peregrinos. A nossa cidade está nos céus, a nova Jerusalém que vai descer. Prestes está a volta de Yeshua. Yeshua voltará nas nuvens e os seus anjos vão buscar dos quatro cantos da terra os seus escolhidos. O sol vai escurecer, a lua virará sangue, as nações ficarão trêmulas, homens vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que hão de vir, porque os corpos celestes foram abalados. Vai cair uma estrela no mar, vai haver tsunamis, a terra vai ser destruída, vai ser rachada, vai ser quebrada, e os homens nesta hora, muitos, o Apocalipse diz que mesmo assim, depois de ver todos os sinais, vão blasfemar contra o Altíssimo. Isso é o quê? Pessoas, raça maligna, a Bíblia chama de raças malignas, geração de pessoas de coração incircuncisos, raça de víboras, que mesmo vendo os sinais de Deus não se arrependem, não mudam de vida, não param de pecar, não param de blasfemar, não param de praticar suas práticas. E a Bíblia diz, não é palavra minha, é a palavra de Deus. Proibiram a Bíblia no país? Não se pode pregar o que Deus diz? Isaías 1, leia Isaías 1. Quer que eu leia para você? Sabe o que significa Isaías em hebraico? Yeshá, salvação. Yahu, de Yahu. O livro da salvação. Sabe como o Isaías morreu? Cortado, cabeça para baixo. Ouve, ó céus, capítulo 1, verso 2. Presta os ouvidos tua terra, porque fala, Yarro, criei os filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, de povo carregado de iniquidade, de semente de malignos. Dos filhos corruptores deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Eu estou dizendo ou a Bíblia está dizendo? Eu não digo nada aqui. Eu leio Bíblia. Eu prego a palavra de Deus. Se tu não gosta, você não gosta de Deus. Vou ler de novo. Ai da nação pecadora do povo, carregado de anomia, da semente de maligno dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, Yahweh, e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Deus está falando da terra e do seu povo. Corruptos, pecadores, transgressores, que abandonaram o Senhor. O que vai acontecer, Filipe? Se eles não se arrepender? O que aconteceu com os anjos que pecaram? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com o mundo antigo? E o que tem acontecido desde sempre? O fogo do Senhor virá. A Bíblia diz em Malaquias que o dia do Senhor vem como fogo. Por isso que Paulo diz, Yeshua nos livra da ira vindoura, porque a ira de Deus vai vir. As taças da ira de Deus vai vir e vai punir a grande meretriz e suas filhas. Mas Deus, antes de fazer isso, diz para o seu povo, Apocalipse 18:4, sai dela, meu povo, para tu não seres cúmplices e você não receba junto com ela os seus flagelos. Deus está dizendo para você, para de pecar, senão você vai sofrer. Abandona a idolatria, senão eu vou te pegar. É Deus falando com o pecador. Para, senão você vai cair na minha mão. É isso que Deus está falando para essa geração. Para, ouça os meus profetas, ouça a minha palavra, senão eu vou te pegar. Deus está falando, ou eu vou te pegar. Meu irmão,
Asaf um dia estava vendo como os ímpios prosperam. E ele ficou indignado. Por que os ímpios prosperam e os justos sofrem? E um dia ele entrou no santuário de Deus e ele viu o final dos ímpios. E ele entendeu. Os ímpios têm pouco tempo aqui para desfrutar. Depois é fogo que não se apaga. É o inferno. O guerreirão. Apocalipse 20 diz que os livros serão abertos. E as pessoas serão julgadas por tudo que está escrito nos livros. E outro livro será aberto, é o da vida. Quem não foi achado escrito no livro foi pro fogo, pro lago de fogo, segundo a morte. E Yeshua diz, lugar de ranger os dentes, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Lá é o lugar do tormento, o pior lugar para se estar, banido da face de Deus, tratado como resto e como lixo. Essa é a verdade, mas Deus está te dando chance, pecador, de se arrepender. O que eu tenho que fazer? Se arrepender, largar tudo por Deus. Ou faz isso, ou vai perecer. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Akadosh Baruch Hu vos ilumine, vos ajude. E eu falo o que disse o anjo para Ló. Escape-te por tua vida. Você é o único responsável por sua alma. Para de terceirizar ela. Você vai dizer para onde você vai. Você vai dizer. Você vai dizer. Você vai dizer.